12 horas e 31 minutos. Olha, hoje pela manhã a governadora Fátima Bezerra se reuniu virtualmente, com prefeitos, vários prefeitos aqui do Rio Grande do Norte, para discutirem se devem prorrogar ou não o atual decreto do isolamento social aqui no estado. O decreto, vale lembrar que vence agora na próxima sexta-feira, dia 2, Mas como é que está o cenário da pandemia aqui no estado? Será que é hora de flexibilizar? Será que a tendência do governo é prorrogar o decreto por mais tempo? Criar medidas mais duras de isolamento social? A gente vai conversar ao vivo agora com o professor da UFRN, José Dias, ele que faz um trabalho de assessoramento ao governo, principalmente nessa análise de cenário, em projeções. José Dias, que já esteve aqui conosco no 12 em Ponto, no iniciozinho do ano, e tinha feito uma projeção que o mês de março seria um mês duro, para a pandemia da Covid-19. Projeção que se confirmou. O que vem por aí agora? Boa tarde, professor José Dias. Mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no 12 em Ponto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Ana, Tiago, e Daniel Menezes, que deve estar por aí. Veja, a previsão, ela foi certeira, de fato. E nós estamos num momento agora de piora da pandemia, A pandemia ocorre devido a efeitos coletivos, que tem a sua própria cadência quando nada é feito. Então, nós estamos exatamente nesse regime, Eu vou já começar pelo final das conclusões, Já vou dizer que não é hora de se abrir, infelizmente. É importante dizer que a física, sobretudo a ciência de uma forma geral, quando ataca um problema, ela deve atacar da forma mais neutra. É isso que se espera de um cientista. Então, é por isso que as narrativas políticas, elas não têm dado certo com essa pandemia, particularmente, porque nós não podemos simplesmente abrir baseado em situações ou em motivos de ordem econômica. A questão é, precisamos de auxílio? Precisamos sim. É o momento de abrir? Não. O que é que se pode fazer? E aí é exatamente essa conversa, essa maturidade política que deveria estar acontecendo no Rio Grande do Norte, em Natal. O Ceará, a gente pode falar depois, teve outro caminho, e a pandemia está sendo diferente por lá. Então, infelizmente, na hora de abrir, só uma pequena correção, atualmente eu sou membro do Comitê de Cientistas do Nordeste, trabalho lá com o professor Sérgio Rezende, físico, que foi ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil, e já estive sim no Comitê de Assessoramento do Governo do Estado, mas exatamente por uma questão de entendimento de narrativas políticas que confrontavam com o que a ciência predia, eu preferi me afastar. Então, atualmente, eu estou somente no Comitê do Nordeste. Professor José Dias, muito boa tarde, aqui é Tiago Rebolo falando. A gente está aqui no Rio Grande do Norte entrando aí na quarta semana de medidas mais restritivas para conter o avanço da Covid. Inicialmente um toque de recolher, depois esse toque de recolher foi ampliado, em seguida o decreto aí que fechou vários setores do comércio, setores considerados pelo governo não essenciais. Eu pergunto para o senhor, diante já desse período todo aí de medidas mais restritivas, é possível já observar algum efeito positivo dessas medidas no controle da pandemia? O senhor consegue vislumbrar já algum efeito dessas medidas ou ainda é cedo para avaliar? A gente lembra que a fila de espera por um leito de UTI vem sendo reduzida, mas também tem sido ampliada a rede assistencial, O número de leitos tem sido ampliados aqui no estado nos últimos dias. O número de mortes também vem crescendo, E o número de mortes vem, no mínimo, se mantendo na estabilidade, até com uma tendência de alta em alguns dias. Só ontem confirmamos mais 47 óbitos aqui no Rio Grande do Norte. Já é possível avaliar, professor José Dias, se essas medidas adotadas até agora conseguiram provocar algum impacto positivo? Olá, Tiago. Uma excelente questão. Veja, nós temos, novamente dizendo, a Covid ela funciona com esses efeitos coletivos. Nós tivemos aí, ultimamente, dois movimentos importantes. O primeiro deles foi uma passagem de um regime para outro em torno do dia 5 de março. Nesse momento, foi feito, em vez de termos feito um lockdown, uma medida
muito restritiva, como foi sugerido, né? Eu fui um dos que sugeriu isso. O que foi feito foi uma quarentena de finais de semana, certo? Era domingo em casa, e sábado, e semana das 8 às 5 da manhã, ou alguma coisa do tipo, 10 até 5 da manhã. Veja, eu deixei claro que isso não funcionaria. Por quê? Porque a Covid, ela não tem uma dinâmica que é afetada por esses movimentos de curto prazo, né? Então, nós temos uma doença que entre a incubação, certo? E o resultado do agravamento, da morte ou da saída do hospital levam 15 dias. Então, estatisticamente, assim que a gente fala, qualquer coisa que for feita demora 15 dias. Agora, some-se a isso, Tiago, a questão das subnotificações de casos que já aconteceram. Então, por exemplo, hoje nós temos aí alguns sites, alguns registros de mortes diárias que marcam poucas mortes por dia. Desde o início da pandemia eu digo isso. Então, as pessoas acham que hoje tem 5 ou 6, às vezes os jornais noticiavam teve 0 óbitos nesse dia, e, portanto, você tinha 20 casos em estudo que vão cair amanhã. Então, essa dificuldade também joga, obviamente, um ruído para se entender o que está acontecendo, e, obviamente, as pessoas ficam vítimas, né, de diferentes opiniões que não são científicas muitas vezes. Eu digo que o Brasil tem hoje 250 milhões de cientistas de dados, né, porque todo mundo tem um gráfico, todo mundo tem uma coisa. Por um lado é bom, porque as pessoas se antenaram com ciência, mas por outro lado cria essa confusão. Então, como foi bem dito aí por Ana, quer dizer, nós temos um aumento dos óbitos, nós temos uma situação de 100% dos leitos, nós temos um ART, que é aquele índice de transmissibilidade, o que eu calculo, porque ele, infelizmente, também teve outros lugares que colocaram um índice de transmissibilidade que não corresponde à realidade, exatamente por essa forma de tratar os dados com cuidado, tirando as subnotificações. Então, nós temos uma transmissibilidade maior do que 1. Então, tudo isso mostra que nós não temos como abrir, infelizmente. E a consequência de abrir vai ser a mesma que tinha lá em dezembro, né, quando eu passei aqui pela 98 e estava alertando naquele momento da pior em março. Nós estávamos ali, Ana, Tiago e toda a mesa, num regime de menos de 10 óbitos por dia. Nós hoje estamos perdendo de 30 a 40 potiguares todos os dias pela Covid. Professor. Veja, essas pessoas estão agravando, por quê? Porque uma parte da população que tem contato com o vírus agrava, não é? E com as novas cepas, nós temos aí diferentes, pessoas, né, de diferentes situações em idade que estão morrendo, né? E se a vacina somente não ter contato com o vírus é que diminui essa taxa. Doutor José Dias, então, baseado nesses números atuais, né, que o senhor vem acompanhando, quais são as suas projeções, né, para os próximos dias, para os próximos meses em relação à pandemia? A gente vai entrar em que situação? De estabilidade, de piora, de melhora? Quais são as suas projeções? Já que o senhor fez essa projeção para março e se confirmou, a gente espera agora uma nova projeção sua. E até quando, né, na sua opinião, deveriam permanecer essas medidas de isolamento mais duras? Veja, essa é a questão de $1 milhão, né? Se eu realmente tivesse essa resposta para o mundo, eu seria a pessoa mais feliz, talvez, da civilização. A gente só quer pro RN. A questão é, nós temos projeções certas e muito seguras em 2 semanas, certo? Então, com 2 semanas, o que pode acontecer? Nós estamos num momento de piora. Então, essa semana, se esse decreto flexibilizar, porque também tem isso, as minhas projeções elas estão em cima do que é que as pessoas vão fazer. Então, em dezembro, eu sabia que não ia acontecer absolutamente nada por parte do governo e deveria ter acontecido. Nós pioramos do jeito que o sistema estava andando. Agora, nós temos com aumento de casos, obviamente, internamento de UTI e casos clínicos. Pelas próximas semanas, se nada for feito, já segue em aumento. Nós vamos ter uma piora da situação. Se abrir, esse aumento que já está aí, na verdade, sinalizado, ele vai piorar.
né? Agora, se houver um aumento da restrição, um aumento da circulação do vírus, quer dizer, dependendo de como isso acontecer, essa previsão ela pode até ser branda com relação ao que pode vir. O que eu entendo é que nós estamos de novo numa passagem de decreto e tudo depende da população, tudo depende dos gestores, né? Dependendo do que for feito agora, nós podemos diminuir todos os parâmetros epidemiológicos. Veja bem, você falou do momento, também é importante dizer o seguinte, existem vários parâmetros que podem ser analisados, um deles é a demanda de leitos clínicos e leitos de UTI hoje. Então, esse número, eu acompanho ele, né, nós temos variação, quer dizer, 100 a 150 leitos eram demandados todos os dias. Houve uma diminuição? Houve. Aconteceu sim. Por quê? Porque tem um decreto vigente, né? Tem pessoas que estão ficando em casa, né? Mas veja, uma massa inteira está andando de ônibus lotados, está ainda furando, né? Esse bloqueio semi-permeável, né? Que está aí, e isso está mantendo essa transmissão. Então, estamos num momento que ou se diminui ainda mais, e aí essa coisa vai baixar, ou qualquer aumento vai gerar uma possível piora, né? Então, essa é a realidade atual. Marco Trigueiro. Professor José Dias, professor astrofísico da UFRN, o senhor disse agora que o Brasil sofre de um problema que todo mundo entende virou um cientista, né? Eu pergunto para o senhor, para a pessoa dizer que está com fome, que está desesperado de fome, precisa ser um cientista ou uma pessoa normal do povo pode dizer que está com fome? O que é que o senhor me diz disso? Veja, Marco, vamos seguir a lógica mínima, né? A fome é um sentimento psicológico intrínseco. Psicológico? A fome é psicológico? Psicológico. A fome não é biológico? A fome, ela causa um efeito psicológico intrínseco. Ela é fisiológica, né? Você para de comer, você sente. Você está sentindo fome. Ela é fisiológica, como você sente dor. Ninguém tem dúvida de quando sente dor, está sentindo dor. Então, isso aí são coisas intrínsecas, certo? Quando você faz ciência, né, quando você analisa dados, quando você tenta entender o que vai acontecer através de uma ciência preditiva, tá certo? E uma das partes mais complicadas, inclusive, da ciência de dados, é saber, por exemplo, se amanhã o mercado aumenta ou se o mercado baixa. Isso não é uma coisa tão simples como dizer se está ou não com fome, ou entender se está com fome. Então, na verdade, existe um pouco de falta de conectividade entre as duas coisas. Então, o que eu estou dizendo, eu vou repetir novamente. Nós temos 250 milhões de pessoas, as pessoas estão com fome ou não estejam, mas é preciso entender que não é somente dizer o que é que se acha, né? Então, a própria Covid, ela teve um papel muito importante, negativo, da imprensa, né? Onde nós tivemos várias narrativas aí que estão em jogo, como, por exemplo, medicamentos que não funcionam, né? Nós temos aí uma legião de pessoas falando sobre isso, e de fato não funciona. Não existe nem, digamos, dificuldade de entendimento. Não funciona. E esse não funciona não sou eu, não é o professor Daniel, não são essas pessoas que estão dizendo que não funciona, não. É outra legião de cientistas do mundo inteiro que estão em laboratórios, que estão com dados, que estão com tudo na mão, estão publicando nessa área, e aí está a diferença da expertise que você não entendeu, que é o seguinte... Doutora Roberta Lacerda desmente o senhor. Eu estou falando aqui do que eu faço, certo? Então, veja só, quando você olha para os cientistas que estão trabalhando com a Covid, nós temos que entender o que é que eles estavam fazendo antes com relação aos domínios que eles falam. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, eu estou nesse momento aqui ligado à Universidade de Harvard, né, eu sou professor da UFRN, sou um pesquisador da área de dados. Estava pesquisador antes, estou pesquisador agora e vou continuar, possivelmente depois da Covid, escrevendo meus artigos científicos. Tem uma centena de artigos, milhares de citações nesses artigos. E o que eu quero dizer para você é que, de fato, nós temos uma narrativa gigantesca de todo mundo achando que vai melhorar e vai abrir. Então, é exatamente por isso que eu estou voltando aqui a convite de vocês. Eu sou a própria prova
de que a maioria das predições populares não funcionam. Porque em dezembro, a narrativa era, não tem nem o que pensar, está tudo controlado. Inclusive, nós vamos para o churrasco, nós vamos para o carnaval, nós vamos para as festas de final de ano, e agora nós temos essa situação, infelizmente, né? E ainda tem aqueles que acham que por ser cientista e científico, nós estamos torcendo para o pior, e não é o caso, né? Então, todas essas narrativas se confundem na cabeça do nosso cidadão brasileiro, sobretudo, e vira esse grande problema que nós temos agora, estamos vivendo nas principais cidades do Brasil. Professor José Dias, Cristiano Medeiros está aqui na bancada, também tem um questionamento para o senhor. Cris. Professor José Dias, boa tarde, tudo bem? A gente o senhor fala muito em números da morte do Covid, aí eu queria saber se a gente tem números, né? Porque, é claro, uma ciência faz projeções num sistema global, né? Acredito que a gente não esteja fazendo projeção de morte só no Covid, como se o mundo se resumisse a Covid. Por exemplo, pessoas que vão morrer por falta de atendimento, pessoas que estão morrendo por falta de cirurgias eletivas, prevenção ao câncer, crianças que estão morrendo por questões psicológicas, né? Sei lá, se flagelando, os óbitos relacionados a toda a gama da vida normal das pessoas que estão sendo preteridas aí para se tratar a Covid. Se tem esses números e a gente tem comparado isso. Vamos lá, Cristiano, né? Cristiano, nós temos, no estado do Rio Grande do Norte, principalmente, um problema crônico de dados. Não sei se você lembra, mas eu lembro bem, antes dessa pandemia, nós tínhamos ações judiciais de pessoas atrás de leitos de UTI. Né? As pessoas entravam na justiça porque tinha, sobretudo, a figura também do fila-fila, né? Então, as UTIs estavam sempre lotadas, elas já estavam lotadas, já existia um gargalo do sistema hospitalar no Brasil, né? E o SUS funcionando ali precariamente, existia uma narrativa de privatização do SUS, certo? Ela existia, ela é real ainda hoje, e chegou essa pandemia, com um agravamento de todos os setores. Então, a primeira coisa que praticamente isso foi o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, tiveram grande influência nisso, foi a regularização de leitos. Os ministérios públicos, como órgãos reguladores, chamaram os diferentes atores e disseram, olha, você precisa regular os seus leitos para saber quais são as prioridades que entram, porque ninguém vai ficar aqui julgando toda hora ações, né, para se ter direito a uma UTI. Então, foi feito os sistemas de regulação. E o Rio Grande do Norte, obviamente, um desses estados, tem hoje um sistema de regulação que tem todos esses dados que você quer, né? Ou seja, nós temos todos os dias acidentes de carro, nós temos bala perdida, nós temos todos os problemas que a sociedade já tinha. E nós temos o Covid. Mas veja só, mais um esclarecimento. Em uma UTI, certo? Em uma UTI, se você tiver 5 pacientes regulares, né, mulheres de pós-parto, bala perdida, AVC, acidente de carro, enfim, 5 pessoas graves, se entrar um Covid naquela sala, todos aqueles 5 vão ficar com Covid, possivelmente, porque são gotículas suspensas no ar, e você vai ter 5 óbitos por Covid, independente da gravidade. Entende? Então, a situação que você descreveu, ela acontece, ela continua acontecendo, mas os órgãos, agora, reguladores, que a gente chama de Regula RN, Regula Ceará, enfim, os órgãos que fazem a fila andar, eles precisam se desdobrar para continuar atendendo os pacientes que já eram graves, né? Estatisticamente, o número de bala perdida existe ainda esse ano, né, de acidente de carro. Mas então, professor, licença. Tratar aqueles de Covid. Então, só para terminar, então, é preciso entender que até isso, estatisticamente, diminui quando você está num regime de quarentena. Isso aconteceu na França, nos Estados Unidos, aqui. Ou seja, se as pessoas estão circulando menos, também está acontecendo menos acidente, né? Mas, claro, acidentes acontecem. Ainda tem aqueles que acidentam e precisam de UTI. Então, eu posso te dar aqui vários exemplos, você deve conhecer também, de pessoas que morreram de Covid, mas que entraram no hospital por um acidente de moto, por exemplo. Tá certo? Então, essa é a situação, né? Nós temos, abrir, obviamente, leitos tem sido feito, mas é como você tirar água
se você me entende bem, de uma canoa que está furada, uma colherzinha de chá. Então a canoa está entrando água e você está com a sua colher de chá tirando, só que entra muito mais água do que o que você tira. Então você vai dizer, olha, a canoa vai afundar se a gente continuar tirando água com essa colherzinha. Entendi, professor. Então a gente, é isso aí, o comparativo não foi possível fazer. A gente sabe quantas pessoas vão morrer de Covid, mas se a gente flexibilizar, não, assim, não tem a comparação de como vai ficar antes. Obrigado. Como é que vai ficar depois? Isso, né? como é que vai ficar depois? A gente sabe quem vai morrer de Covid, mas não sabe quem vai morrer de outras coisas. É isso que eu estou dizendo. Sabe porque, entenda, estatisticamente, essas pessoas estão se acidentando todo. Eu quero dizer o seguinte, olha, tantos por cento da sociedade, todos os dias, tem acidente de moto. E dessas aí agravam, entende? Então, esses números, eles continuam a correr. Só diminuiria se as pessoas estivessem em casa. E para ficar em casa, nós temos o problema do auxílio. E sem o auxílio, a Covid aumenta. Então, nós estamos aí em argumentos circulares. E, desde o início, uma narrativa falha, falsa, fraca, foi de colocar ciência e economia uma contra a outra, né? Então nós deveríamos ter, na verdade, uma maturidade maior de discutir o que fazer com a Covid e diminuir a quantidade de óbitos, né? Diminuir essa letalidade, assegurando os que são mais pobres, né? Assegurando os que não têm como parar de se locomover, né? Isso era o que deveria ter sido feito, né? O que foi feito, na verdade, foi uma falta completa de estratégia no Brasil todo. Não estou dizendo especificamente nenhum governo ou nenhum gestor em particular. Professor José Dias, a gente quer agradecer a sua participação, suas informações aqui no 12 em Ponto de hoje. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, Tiago